a paz do Senhor, amém? Mais uma tardezinha com Jesus. Estamos aqui agora dando continuidade ao nosso João 19, né? Como eu sempre inicio dizendo que é uma leitura que está sendo bem sofrida. Está sendo um estudo bem doído de fazer, irmãos, que falar da morte de Jesus, da crucificação dele. Nossa, meu Pai. Porque normalmente algumas pessoas deixam para fazer isso só na época de Santa Ceia, né? Só em culto de ceia. Mas, irmãos, é necessário lembrarmos todos os dias daquele grande sacrifício que ele fez por nós. Vamos lá? Livro de João 19, versículo 28, que fala o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava consumado, para que se cumprisse as escrituras, disse Jesus: tenho sede. E ali estava uma vasilha cheia de vinagre, então embebederam uma esponja nela e colocaram uma esponja na ponta de um caniço de sopro e ergueram até os lábios de Jesus. E tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Irmãos, aqui, após o julgamento, após a condenação, após a crucificação, o caminho do Calvário, a via dolorosa, como existem louvores aí, está aqui agora o momento da morte dele. Está um momento onde já era esperado, um momento triste e doloroso, onde os outros evangelhos vai dizer que nesse momento houve trevas, sobre a face da terra, houve tremores, o dia virou noite. Então, assim, muita coisa passou a acontecer nesse momento em que Jesus aqui, ele é morto. E você vê que a Bíblia vai dizer que chega um momento, antes dessa questão aqui, porque João ele é um pouco mais sucinto, mas nos outros evangelhos vai dizer que nesse momento aqui, Jesus ele olha para o céu e ele clama, aquela tão famosa frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A gente vai ver que em Salmos, fala sobre isso, ou melhor, Salmos é um livro onde fala muito a respeito de Cristo. Tem muita coisa que Jesus ele fala, durante os 4 evangelhos, que está escrito no livro, de Salmos, nos cânticos de Salmos. E aqui Jesus ele olha para o céu e fala isso, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quem estava ao redor achou que ele estava clamando por Elias, que ele estava chamando pelo espírito de Elias. E ali eles começam a zombar, continuam zombando dele, mesmo vendo Jesus ali já pendurado naquele madeiro, vendo cravos ali nas suas mãos, cravos nos pés, aquela coroa horrenda de espinhos. Eles continuam zombando dele ali, dizendo: deixa pra ver se Elias vai salvar ele, deixa aí, pra ver o que vai acontecer. E nesse momento, irmãos, você vê que tamanha era a maldade que Jesus ele tem sede naquele momento, porque ele estava perdendo sangue, estava perdendo líquido ali, estava perdendo, então ele começa a ter sede. E ali, em vez de eles darem água, eles molham uma esponja no vinagre e dá vinagre para Jesus beber. Irmãos, ele estava morrendo já, ele estava nos seus últimos momentos de vida e o pessoal ainda continua, sabe, o coração humano, cego ali pela raiva, cego pela maldade, envolvidos ainda, por muita inveja, por muito ciúme, querendo calar de uma vez por todas o grande Salvador, querendo acabar com toda a ponta de esperança que Jesus trazia para as pessoas. E ali eles entregam, esse vinagre, porque a voz começa a embargar, irmão, porque a gente começa a imaginar a situação, mas não dá, irmão, não dá para imaginar, não dá para colocar em palavras, não dá para colocar em sentimento tudo que Jesus passou naquela cruz, o que ele sentiu, cada açoite, cada tapa, cada murro que ele levou, toda a zombaria, toda a chacota, toda a humilhação que ele passou desde o julgamento, no momento ali da via dolorosa dele, sendo exposto no madeiro, onde a Bíblia diz que maldito aquele, que foi pendurado no madeiro. Jesus ele se fez maldição, para que a gente se tornasse bênção hoje, nos dias de hoje. Dê uma olhada desde aquela época até os dias de hoje. Irmãos, e eu olho para nós, olho para nossa geração, olho para o século XXI, tudo que a gente está vendo e vivendo, e a gente faz tão pouco caso, do que Jesus fez. A gente dá tão pouco para ele, vendo tudo que ele passou. Não, melhor, desde o seu nascimento, Jesus já foi tentaram matar Jesus desde quando ele nasceu. Jesus era só um bebê, uma criança, teve que fugir para salvar a sua vida, e depois que quem queria matar ele morre, aí Deus
fala com Maria, com João, para poder voltar de novo para casa. Então, desde quando ele nasceu, irmão, Jesus não teve um minuto de paz, um minuto de sossego na terra, mas ainda assim ele não recuou, ele não desistiu, tanto que depois que ele toma ali o vinagre, né, mais uma vez ele olha para o céu, ele inspira e fala: Pai, está consumado. Irmãos, como eu falei a você, não tem como falar sobre isso, não tem como ministrar sobre essa mensagem e você não sentir, sabe? Não se colocar, ao menos na cena, né? E ao mesmo tempo é um choro de Jesus, eu faço tão pouco comparado ao que o Senhor fez, né? Todo o amor que ele expressou nessas palavras: Pai, está consumado, Pai, missão dada, missão cumprida. Lembrando que no Getsemane, quando ele ora, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você vê que a parte humana dele, a parte homem dele, sentiu o peso, né? Sentiu a dor, ao ponto do suor dele se tornar gotas de sangue, de aflição, pelo que ele ia passar por mim, por você. E ele olha para o céu e fala: Pai, missão cumprida. Sofri tudo que sofri, passei tudo que passei, mas missão cumprida. Missão cumprida, Pai. E ali a Bíblia vai dizer que quando ele fala isso, um véu que existia no templo, né, que dividia o santo dos santos do lugar santo, havia um véu que dividia, né, que só quem entrava no santo dos santos, onde tinha a arca, eram os sacerdotes. E a Bíblia diz que esse véu se rasga, né, de cima a baixo e começa a tremer a terra, e pessoas que morreram começam a ressuscitar. Irmãos, começa um mover sobrenatural depois que Jesus entrega ali o seu espírito. Começa a haver sinais de todos os lugares, e um dos centuriões que estavam acompanhando a crucificação vai dizer: não, verdadeiramente era o Filho de Deus. Irmão, depois que ele morre, depois que tudo acontece, agora eles reconhecem que mataram o Filho de Deus. Eu lembro de umas pregações de Pedro, quando ele, no livro de Atos, né, após a descida do Espírito Santo, Pedro, em uma das suas pregações, ele declara isso, né? Depois que ele cura um paralítico na porta de um templo, ele fala que foi pelo poder do nome de Jesus que ele havia curado aquele homem. Ele vai dizer: o Jesus que vocês crucificaram, vocês que se juntaram, que se uniram para matar o autor da vida, foi pelo poder do nome dele que a gente curou esse paralítico. Irmãos, então assim, você vê, né, a expressão de amor de Deus em cada ponto dessa história. Mesmo sendo uma história doída, dolorida, sofrida, mas você vê a expressão de amor, né, de um homem que entregou e de outro que se entregou, né, que se fez sacrifício. Porque a gente sabe que no tempo da lei, para se purificar os pecados do povo, era necessário, né, a morte de animais, né, perfeitos, que não tivessem doença, que não tivessem nada, podiam ser sacrificados. Mas aí Deus abole o sacrifício de animais e envia Jesus como um sacrifício perfeito, né? Envia ele como o próprio João Batista declarou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como um cordeiro perfeito, né? O livro de Hebreus que vai detalhar isso com maestria, a respeito dele ser o nosso Cordeiro Pascual, o nosso Cordeiro Santo, né? Que ele vai dizer que outrora, né, sangue de animal que era aspergido sobre o altar para que viesse a purificar, mas Cristo entrou de uma vez por todas, né, no Santo dos Santos, e se fez sacrifício, derramando o seu sangue por amor de muitos e trazendo redenção dos nossos pecados, trazendo redenção para as nossas vidas. Porque, irmãos, todo o caminho do Calvário, a história de crucificação de Cristo fala de amor, fala de redenção, fala de uma nova chance, fala da gente se reconciliar com Deus, fala da gente voltar para Ele. Você vê que mesmo com todos os nossos pecados, com todos os erros que cometemos durante todos esses anos, né? Mas Deus quis a gente de volta, Deus quis fazer as pazes conosco, porque por conta do nosso pecado a gente estava separado de Deus, como a Bíblia diz, que por causa de um homem todos se tornaram pecadores, mas por causa de um todos também foram perdoados, né? Fala de Adão e fala de Jesus. E você vê que Deus mesmo assim quis a gente de volta, e aí ele faz esse, como diz, né, aquele louvor, né? Escandaloso amor de Deus.
de entregar o seu filho por amor. E ali Jesus entrega o seu espírito, né? Entrega a sua missão ao Pai. E alguns que estavam ao redor conseguem contemplar que verdadeiramente aquele era um filho de Deus, que verdadeiramente Jesus era quem tinha que vir, que ele era tudo que ele disse que era e mais um pouco, né? Mas o que, ao mesmo tempo, irmão, nos alegra o nosso coração, que a gente sabe que essa história, até hoje, para quem crê, até hoje, para quem recebe, até hoje, para quem aceita, né, tem um final feliz, que é final de salvação. Então, irmãos, que possamos, nesse dia, né, não só se mover, né, em emoção, mas que o nosso espírito, nessa tarde, possa se apegar ainda mais a Deus, lembrando desse grande sacrifício e lembrando que a gente não faz nada, tudo que a gente possa fazer ainda é pouco para o que Jesus expressou, pendurado nessa cruz. Que essa mensagem possa crescer no teu coração e que Deus possa falar ainda mais com você, amém? Posso orar por você? Pai, na verdade, hoje eu faço essa oração de gratidão, Senhor. De gratidão, porque, Pai, tudo que o Senhor possa nos dar, Senhor, tudo que o Senhor possa fazer, seja de bens materiais, bens físicos, reconhecimento no trabalho, reconhecimento no ministério, seja uma família próspera, uma família feliz, unida, Pai, tudo que o Senhor possa dar, não se compara, não chega aos pés de Jesus olhar para o céu e dizer: Pai, está consumado, Pai, deu certo. Não se compara. Mas que nessa tarde, Senhor, possa ser uma tarde, Senhor, de reflexão, uma tarde de arrependimento, uma tarde, Pai, da gente se voltar para Ti, Deus, verdadeiramente. Aceitar o sacrifício do Teu Filho e voltar a viver em paz, Senhor, contigo. Voltar a viver reconciliado, apegados a esse tão grande amor. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.